Saudações dionisíacas a todos os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino aqui de Teresina. Eu sou o professor Everton Moraes, professor lotado na Escola Municipal Eurípides de Aguiar, onde eu ministro a disciplina de teatro. E estou aqui para falar dessa arte milenar que vem desde os primórdios, desde o começo da humanidade. E para falar também dessa arte, aqui tem uma participação com ele agora. Olá, eu sou o professor Wesley Rodrigues, professor de teatro da Escola Marcílio Flávio Rangel. Quero agradecer ao convite do professor Everton para estar participando desse momento de compartilhamento de saberes. Todos nós já ouvimos falar do teatro, seja ele na escola, na encenação de rua ou no teatro propriamente dito. E onde essa arte ela tem o seu começo? É isso que vamos conhecer nessa aula. Desde o princípio se manifestava artisticamente. A primeira grande manifestação é a teatral. O homem dançou primeiro, o homem pintou. Prova disso são as pinturas rupestres que estão aí há mais de 30 a 40 mil anos. E esse homem, ele dança num ritual, começando aí a expressão criativa. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem ele já produzia a arte. Os primeiros registros conhecidos são as pinturas rupestres, que demonstram hábitos e rituais do povo pré-histórico. Esses desenhos, que relatam o cotidiano do homem primitivo, é conhecido como arte rupestre ou desenho rupestre. Professor, o que tem a ver o homem primitivo com o teatro? Tem tudo a ver, porque é aí que o teatro tem o seu começo. Observem o vídeo. O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2,5 milhões de anos. Foi o início da jornada épica da evolução humana. Era um mundo cheio de predadores e comedores de carniça. Os humanos primitivos ou hominídeos viviam ao lado de feras terríveis. Mas eram hominídeos que não caçavam, apenas comiam carniça, ao contrário desse Megantherium, que era um felino de dentes de sabre. Esse é o Homo ergaster. Ele era o mais bem-sucedido de todos os hominídeos e que tinha também o maior cérebro. O Homo ergaster foi o trampolim para a evolução da nossa espécie. Isso mesmo, meu caro professor Wesley. O teatro tem seu começo com o homem primitivo. Esse homem ele era ritualista. Ele cultuava o sol, a chuva, as estrelas, os raios, os trovões. Do tempo primitivo para as grandes civilizações, a mudança acontece ligada com o fundamento religioso. E, lógico, o teatro sofre também com essa transição. Nesse período, vale lembrar que a escrita ainda não havia sido criada. Tudo era passado de forma oral, ou seja, o famoso boca a boca. Os gregos, considerados grandes filósofos e artistas de toda a história antiga, trataram de valorizar o conhecimento desenvolvido das artes. E o teatro ganha uma forma dentro da cultura grega, sobretudo a religião. Os gregos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, dentre este, o deus Dionísio. Dionísio, ou Dioniso, era o deus grego do vinho, da embriaguez. E a comunidade grega se reunia para reverenciar esse deus. Essa festa cresceu tanto, ela foi se organizando tanto, que surge justamente dentro dessa manifestação religiosa pagã na Grécia Antiga, surge então o teatro.
e Dionísio também passa a ser o deus do teatro. E na tragédia vai se destacar 3 autores: Sófocles, Ésquilo e Eurípides. E os principais temas abordados por esses autores são problemas emocionais e psicológicos, lendas e mitos e fatos heróicos. O teatro na Grécia Antiga, além de reverenciar o deus Dionísio, trazia a cultura e o lazer para o povo. Nesse período se estabeleciam 2 gêneros. As ações e temas do cotidiano eram representados nas encenações e em seus teatros. Na comédia se destacava Aristófanes, dramaturgo ateniense. Suas comédias criticavam a sociedade grega naquele momento. Vale ressaltar que nessa época os atores representavam usando máscaras, além de túnicas de acordo com seus personagens, além de fazer o uso das mímicas. O cenário era impecável para dar maior realismo às encenações. As peças eram acompanhadas de músicas, fazendo assim uma ligação entre as artes. E seguindo nossa aula, falando de teatro, vocês devem se fazer a pergunta: sim, professor, o senhor falou da origem do teatro, a contribuição dos gregos, mas como o teatro chegou em nosso país, o Brasil? A Companhia de Jesus, mais conhecida como a Ordem dos Jesuítas, ela foi criada em 1534, como uma forma da Igreja Católica promover sua fé devido ao avanço do protestantismo. Com os padres jesuítas vai surgir aquilo que se chama de teatro de catequese. O primeiro a utilizar essa técnica é o padre José de Anchieta. Esse tipo de teatro se preocupava mais com o conteúdo religioso. Os jesuítas que aqui chegaram, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, utilizaram o teatro e elementos da cultura indígena como o meio mais eficiente para a civilização e a evangelização dos nativos. No século XVII surgem as festas populares que refletem a realidade do povo. A encenação da Via Sacra, que mostrava a agonia de Cristo antes de sua morte, está entre as mais importantes atividades teatrais. O teatro brasileiro começou a se transformar com a vinda da família real para cá. Dom João VI assina um decreto que determina a melhoria do teatro aqui no Brasil. Assim, o nosso país passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão da aristocracia. O teatro era elitista e não mostrava a realidade do povo. E o que passou a ocorrer com a apresentação de Antônio José, o poeta, e a Inquisição de Gonçalves Magalhães. A peça foi um drama encenado em 1838. E com o tempo surge a comédia de costumes, que tinha o objetivo de causar risos nos espectadores. Martins Pena foi o primeiro a mostrar com bom humor as desventuras da sociedade brasileira. Do homem primitivo, passando pela Grécia Antiga e chegando ao Brasil. Esses são os caminhos do teatro, caminhos que você, aluno, é convidado a trilhar em nossa escola, em nossa área de existência. Uma boa aula para vocês e até breve!